nome de perfil e arroba, bio, foto de perfil, grade de perfil e destaques. Vamos falar sobre cada um deles para o seu perfil de arquiteto, para que de fato você tenha mais resultados, até mesmo no orgânico, não só através dos anúncios online. Primeiramente aqui, vamos falar dos dois em paralelo e eu vou traçando diferenças. O seu arroba, é aquele que fica lá em cima, na parte superior. Então, esse seu arroba, o que pode ser? Pode ser o seu nome, sem ter o arquiteta, e pode também ser o seu nome com o arquiteta. Mas o que pode ser também? Pode ter o arquitetura. Caso você queira ter essa visão mais de que o seu perfil é um perfil de escritório. Então tem muitas arquitetas que já têm um escritório físico que em vez de colocar arquiteta lá no nome, no arroba, ela coloca arquitetura. Então, por que eu coloquei aqui que ou no nome de perfil ou no arroba tem que ter arquiteta? Por quê? As pessoas quando vão buscar você no orgânico, elas vão digitar arquiteta ou arquiteto. É a palavra mais buscada no Google Ads. Lá nas palavras da barra de pesquisa, na pesquisa orgânica do Google, no Google Pesquisa, elas colocam arquiteta ou arquiteto. Da mesma forma, elas fazem no Instagram. Se você for ver as hashtags com o nome arquiteto ou arquiteto, são as maiores que tem nesse mercado. Então, da mesma forma, você tem que mentalizar isso. Se aquele teu potencial cliente está buscando ativamente de forma orgânica o teu serviço, ele vai digitar a palavra arquiteta. Principalmente, se estiver buscando uma mulher para aquele serviço. E geralmente, a arquitetura é muito voltada para o público mais feminino, porque a maioria dos formados em arquitetura são mulheres. Uma proporção de mais ou menos 69% são mulheres. Logo, aquela pessoa já atende mais que, nossa, se eu estou buscando alguém para fazer a minha casa, eu vou buscar uma arquiteta e não um arquiteto. Então, geralmente é o que acontece, tá certo? Tem muitas nossas clientes aqui que a gente só anuncia para mulheres. Por quê? Porque aquele perfil já está com a comunicação tão assertiva para mulheres que não faz mais sentido anunciar para homens. Porque quem mais busca, às vezes, a arquitetura residencial são mulheres. Já quando é comercial, as coisas às vezes se invertem. Quem busca muito mais o comercial, às vezes, são os homens, porque são empresários, estão mais nessa linha de frente, tá certo? Agora vamos lá, cidade de atuação com sigla do estado. Isso é essencial que você tenha, independente do seu nicho, tá certo? Por quê? Porque aquela pessoa precisa saber que você é dali, principalmente se você for arquiteto, porque você não atende para todo o Brasil. Talvez você até atenda com projetos online, mas o que você mais quer é documentar o que você vem fazendo, é ter um portfólio para você fotografar, para você gravar, para você estar no acompanhamento de obra. Então, você precisa colocar a sua cidade e a sigla do seu estado. Nossa, Joel, mas para que eu vou colocar a sigla do meu estado? Exatamente porque aquela pessoa não necessariamente vai saber, de fato, qual é aquela cidade, de que estado é aquela cidade. Às vezes pode ser uma cidade até próxima a ela, e ela não é ligada em geografia e no que está acontecendo ao redor dela. Então você não pode ficar achando que aquela pessoa conhece a sua cidade, porque a sua cidade tem um ponto turístico tal. Você tem que simplificar a sua comunicação e tornar ela o mais assertiva possível, para que aquela pessoa veja, nossa, é do meu estado. Se é do meu estado, deixa eu ver se é perto. Se for perto, por que não chamar ela? Então você tem que deixar isso mais claro no primeiro contato. Veja só, os 3 primeiros segundos do seu potencial cliente no seu perfil são os mais importantes. Então, se você não traz clareza nos 3 primeiros segundos com esses pontos aqui que eu estou trazendo para você, você vai perder o seu potencial cliente para o seu concorrente. Então, são nesses detalhes que você precisa ter atenção se você está anunciando. Porque se você tem 30 pessoas entrando no seu perfil qualificadas todos os dias e você está vacilando nisso daqui, não está fazendo corretamente, você acaba deixando as oportunidades passarem sem nem você ter imaginado que deixou passar, tá certo? Então, vamos lá. Não utilizar caracteres especiais. Então, eu vejo muitos arquitetos que colocam underline, que colocam ponto, mas isso não é bom. Não é bom por quê?
Porque vamos dizer que eu esteja numa roda de amigos e eu chegue e fale, olha, tem uma arquiteta que eu sigo que vai dar certinho para o teu projeto. O nome dela, o perfil dela é arquiteta Maria Tereza Arquitetura. Aí a pessoa vai lá e digita Maria Tereza Arquitetura. Só que ela não te acha. Por quê? Porque tu colocou um ponto e lá no final tu colocou um underline. Como a pessoa vai lembrar de um ponto e um underline? Então você tem que ter essa noção. Simplifique a sua comunicação, porque aquela pessoa, ela não fica olhando teu perfil 24 horas para lembrar do teu arroba. Tu tem que simplificar esse teu arroba para que aquela pessoa te ache o mais rápido possível, que ela te recomende mais rápido possível. Porque eu coloquei o meu arroba anúncios para arquitetos? Porque é muito simples. Nem todo mundo sabe o que é tráfego pago, mas todo mundo sabe o que é anúncio. Porque a gente tem isso desde antes de internet, anúncio. Então aquela pessoa vai saber o que é. Então você tem que simplificar o máximo que você pode. Se possível, tirar o arq do seu arroba. Nossa, Joel, mas todos os arquitetos utilizam o arq. Por que eu vou tirar arq do meu arroba? Exatamente porque, eu vou citar um exemplo que talvez vá ser melhor do que eu falar qualquer outra coisa, é que aquela pessoa pode achar que o arq faz parte do seu nome. Eu não vou dizer aqui o nome desse cliente, mas eu vou tentar inventar aqui uma coisa, um cenário. Eu vou dizer Maria. Então vamos dizer que o seu arroba está arq Maria. E vamos dizer que o seu potencial cliente não sabe o que é arq, que no caso seria arquitetura, ou arquiteta. Mas vamos dizer que ele não sabe, não faz a mínima ideia. Aí ela chega e fala, bom dia no seu WhatsApp, bom dia arq Maria. Ela pensou que o arq Maria era o seu nome, que você foi batizada desse jeito. Então teve um cliente nosso que aconteceu isso, porque ele colocou o arq. Depois disso, ele nunca mais colocou arq no nome dele. Então tente, se possível, tirar o arq do seu nome. Exatamente porque aquela pessoa que é leiga na área da arquitetura, ela não precisa saber disso. Ela não é obrigada a saber que o arq significa arquiteto ou arquitetura. Arq, ela pode até pensar que é o seu nome que está junto ali e falar, por exemplo, arq Maria. Tá certo? Frase 1. Primeiramente, na sua bio, né, você tem que ter aqui algumas frases. A frase 1 diz respeito a um argumento de autoridade. Então, qual é meu argumento de autoridade lá da minha bio? É que os meus clientes já tiveram mais de 753 mil em projetos faturados pelo meu trabalho, pelos anúncios online. Qual o seu argumento de autoridade como arquiteto? Aqui eu trago alguns exemplos. Você pode falar de quantos ambientes você já projetou. Então, clientes nossos colocam mais de 100 ambientes projetados, outros mais de 300 ambientes projetados, outros mais de 700 ambientes projetados. Já tem alguns clientes que já estão há mais de 10 anos no mercado que colocam lá mais de 300 projetos realizados. Então, é argumento de autoridade. E tem que estar na primeira frase. Por que na primeira frase? Porque é o que eu disse para você. Os 3 segundos que aquela pessoa entrar no seu Instagram são os mais importantes. Qual é a impressão que você está dando nos 3 primeiros segundos que aquela pessoa entra? Se você coloca logo esse argumento de autoridade, ela vai captar essa autoridade sua nesses 3 segundos. Se você deixa lá para baixo, ela vai olhar outras coisas, às vezes uma frase que ela vê que é nada a ver. Tu colocou lá uma frase motivacional de transformação de projeto. Ah, arquitetura é vida, não sei o que, é beleza, transformando projetos em sonhos, transformando sonhos em projetos. Enfim, aquela pessoa vai olhar para você e vai falar, legal, o que ela tem de diferente? Aí quando ela chega e olha para outra arquiteta concorrente, mais de 300 ambientes transformados, ela olha para aquilo e fala, nossa, é muito melhor do que aquela outra que eu olhei agora. Eu vou entrar em contato para saber mais sobre ela. Olha só, você ganhou no detalhe. Você ganhou porque você colocou uma frase acima de outra. Ah, Joel, eu não posso ter uma frase bonitinha dizendo o que eu faço? Pode, mas coloque como segunda. Deixa a primeira sendo o seu argumento de autoridade. Agora a segunda frase, sua promessa. A transformação que você
gera para o seu potencial cliente. Qual é a transformação, arquiteto, que você gera para o seu potencial cliente? Anote, reflita, pegue um bloquinho de notas, escreva frases a respeito, escreva 5, escreva 6. Eu já fiz várias vezes frases aqui para clientes meus. Hoje, né, eu deixo isso mais à vontade para cada um fazer a sua. Até porque eu preciso estar gravando aula, planejando aula, buscando também novas iniciativas para crescer o negócio de vocês. Então, isso também é muito mais pessoal. Então, você precisa saber, olhando para você mesmo, para os seus projetos, o que você faz. Qual a transformação que você gera. A melhor pessoa para falar isso é você. Ah, Joel, eu estou com muita dificuldade. Eu já fiquei aqui uma semana pensando nessa frase e ainda não consegui. Pode falar comigo. Chegue lá no WhatsApp, fale comigo que eu vou lhe ajudar nesse processo, tá certo? Mas antes, tente, porque você é a melhor pessoa para você chegar nessa frase. Você sabe melhor o que você oferece do que eu, tá certo? Então, essa promessa, por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos, né? Você pode chegar e falar, transformando... É porque fica muito assim, clichê, né? Transformando sonhos em realidade. Transformando sonhos em realidade. Fica muito genérico. O melhor que tu pode fazer é trazer isso de uma forma mais objetiva. Eu vou mostrar em alguns exemplos de análises essas formas objetivas de alguns clientes nossos. Então aguarde um pouquinho, tá certo? Agora, a terceira frase. Qual é essa terceira frase? Nossa, Joel, eu preciso ter 3 frases? Não necessariamente. Por exemplo, se você ainda está iniciando e não tem um argumento de autoridade, você corta, né? Você passa um X aqui na frase 1 e você deixa só as outras frases, tá certo? Você foca na sua promessa e você foca no CTA para tocar no botão de WhatsApp. Mas vamos lá, né? Vamos dizer que você tem essas 3 frases para poder usar. E você coloca a última frase sendo um CTA. O que é CTA? É a sigla em inglês que cada palavra significa Call to Action, que é chamada para ação. Você precisa fazer com que aquela pessoa tenha a atenção dela voltada para algo. Por quê? Hoje em dia, na era da distração, na era das redes sociais, na era dos Reels, a gente precisa de elementos que nos chamem a atenção. Por quê? A gente está distraído. A gente está olhando o nosso filho, está passando lá o Reels, está pensando em vários problemas e não está focando em nada. Tá olhando várias coisas, focando em nada. Quando você coloca um CTA na sua bio, falando entre em contato abaixo e bota a setinha, aquela pessoa fala, se ela está dizendo, por que eu não vou fazer? Né? Se está aqui, por que não fazer? Se eu vi que eu posso, por que eu não faço? Então ela começa a ter um questionamento mais objetivo e ela fica menos perdida. O principal erro que você pode estar fazendo hoje é não colocando um CTA. Tanto na sua bio, como no final dos seus vídeos, como também no que diz respeito a você fazer isso nos stories todos os dias, porque se você não faz aquele pedido, mostra uma oportunidade, aquela pessoa não vai tomar uma atitude. A gente está cada vez mais tendendo a ficar paralisada diante de tanta informação. Quando alguém fala para a gente fazer algo, aquela pessoa é objetiva, a gente tende a fazer. Por quê? Porque pareceu muito claro, muito simples e muito fácil, tá certo? Então tenha esse CTA, essa frase para o link sendo o seu CTA na sua bio, tá certo? CTA para o link. Link da bio sendo o WhatsApp. Então aqui eu já falei, né? Você não pode ter um Linktree. Você precisa de fato ter aqui o link de WhatsApp, porque você vai facilitar o acesso do seu potencial cliente para o seu WhatsApp, para a sua reunião que você vai agendar pelo WhatsApp, tá certo? Agora vamos lá, os destaques. O que você deve fazer com os seus destaques? Os teus destaques como arquiteto, primeiramente, isso independe da área. Você pode ser um degustador de vinho, um sommelier, né? Pode ser um cozinheiro. Você pode ser tudo isso, né? Mas também você pode ser um arquiteto, que você aqui que está vendo não é um arquiteto. E qual o primeiro destaque que você é obrigado a ter, que todo mundo, em qualquer prestação de serviço, tem que ter? É depoimentos. É o destaque com clientes.
Eu até falei, né, para os nossos clientes trocarem. Tem alguns que têm o nome depoimentos. Eu falei, fulano, troca depoimentos por clientes. Por quê? Porque fica muito mais simples de eu saber ao que se refere aquilo. Eu até mesmo troquei o meu porque eu vi que ficava mais simples. Aquela pessoa pode ver depoimentos e pensar, nossa, depoimentos de quê? Do quê? Mas se tem clientes, ela vai total certeza que aquilo ali são os clientes falando de mim. Então coloque isso para que você tenha validação de pessoas que prestaram, ou melhor, confiaram no teu serviço e tiveram resultados com isso. Nada melhor do que a prova social, né? O pessoal chama isso de gatilho da prova social. As pessoas olhando para validações de outras pessoas e dizendo que o teu produto é bom, que o teu serviço é bom. Isso atrai, isso converte, tá certo? Quando eu passei a postar mais depoimentos, eu comecei a fechar mais. Aí eu chegava e falava, nossa, mas por que tu decidiu, né, iniciar? Ah, é porque eu falei com fulana, aquela pessoa do depoimento, e ela me disse que era bom. Ah, porque eu vi aquele depoimento e me senti mais confiante em tomar essa atitude, em tomar esse passo. Então você é obrigado, obrigada a ter depoimento. Cliente nosso que não tem depoimento está pedindo para não ter resultado. Eu acredito que nenhum cliente nosso não tenha depoimentos como sendo um dos primeiros lá nos destaques. Justamente porque eu bato muito nessa tecla. Eu bato muito porque é isso que faz com que ela tenha ainda mais conversão. E eu me importo muito com essa questão da conversão. Site. Vamos dizer que você tenha um site. Não são todos os arquitetos que têm, a minoria hoje tem um site, mas é bom ter um site? É. Eu teria? Teria. Por quê? Porque tem pessoas que são mais antigas e são pessoas que gostam de site. São pessoas que têm os seus 30, 40 anos, né, 50 anos, que essa pessoa conhece essa questão do site e ela tem uma validação como sendo algo importante de alguém ter um site. Nossa, é uma pessoa importante, né? Ela tem um site. E isso daí pode parecer para besteira para nós que somos jovens, eu que tenho 24 anos hoje em dia, pode ser besteira para mim. Mas para essa pessoa que tá mais à frente, nossa, fulano tem um site, deixa eu ver aqui. Legal, ela tá bem antenada, né? Tem a pessoa de 50 anos vê um site seu, ela vai achar que você tá muito bem, talvez. Talvez não, mas talvez sim. Então, sempre aposte no que vai te validar mais. E eu digo essa questão do site depois que eu escutei uma cliente minha, ou foi cliente ou foi colega minha, que falou, Joel, esse nosso cliente, ele vasculhou tudo, até entrou no nosso site. E ele gostou muito do que viu lá. E isso também interferiu na decisão dele de fechar o projeto dele. E foi um dos melhores projetos, foi o melhor projeto, na verdade, que a gente fechou. Foi desse cliente que viu tudo e entrou até no nosso site. E o nosso site estava lá nos destaques. Então, a partir desse momento, quando eu escutei isso, há um ano atrás, mais ou menos, eu falei, nossa, agora eu sei que o site é mais importante do que eu imaginava. Então, coloque esse site. Se você tem no destaque. Ah, Joel, mas eu quero colocar no link da bio para ficar 2 links da bio. Eu não recomendo. Por quê? Porque se você coloca 2 links na bio, você duplica a sua assertividade. Você mostra para aquela pessoa que ela tem 2 opções. Então, ela fica indecisa. Ninguém indeciso toma decisões. O próprio nome já diz, né? A pessoa está indecisa, ela fica pensando a respeito. Você não quer isso, você quer pessoas decididas, pessoas que querem fechar com você. Então, simplifique a sua comunicação o máximo que você pode para que isso aconteça. Agora, você que é arquiteto, o que você precisa fazer logo em seguida nos seus destaques? Colocar projetos. E o que eu sempre recomendo é que você divida cada um dos seus destaques em projetos de nomes diferentes. Cada projeto vai ser um destaque. O projeto RB vai ser um destaque. O projeto JJ vai ser outro destaque. O projeto AA vai ser outro destaque. O projeto Brooklyn vai ser outro destaque. Então, por que isso? Porque aquele destaque vai ficar organizado. Aquele destaque vai ter uma linha a ser seguida, um storytelling. Aquela pessoa vai olhar e vai ver, nossa, você teve do início ao fim com esse cliente e esse foi o resultado? Eu confio em você. Quando a gente pode fazer o nosso orçamento para a gente poder fazer o nosso apartamento contigo? Porque eu vi que tu acompanhou fulano do início ao fim e eu gostei muito do resultado. Então, você precisa também estar alimentando os seus stories.
Porque se você só posta o depois, como assim? Do nada, né? Do Neida. Como assim? Como isso aconteceu? Você precisa mostrar o passo a passo. Você precisa mostrar que aquela pessoa estava, ou melhor, que aquela pessoa teve todo o suporte seu para que aquele resultado acontecesse. Assim você aumenta mais a confiança daquela pessoa em você, tá certo? É claro, às vezes você não vai ter isso, às vezes você só vai ter o render. Então poste o que você tem, utilize o que você tem em mãos. Não deixe passar as oportunidades que você tem. Se você ainda não tem aquele projeto executado, poste só o render. Mostre também as imagens do antes e compare com o projeto. Fale do seu processo criativo, como foi que você chegou até lá, o que você pensou, quais foram os gostos do cliente e o que você trouxe para que aqueles gostos fossem atendidos de acordo com a realidade, porque às vezes é claro que nem tudo que o cliente deseja vai ser conseguido aplicar, né? Você vai conseguir aplicar naquele projeto, mas você mostra quais foram as dificuldades que você teve e as soluções que você trouxe para atender da melhor forma possível aquele cliente para que aquele resultado acontecesse. Agora, o que diz respeito aqui a o que deixar fixado, né? O que é, Joel, que eu tenho que deixar fixado? Lá nos 3 posts que eu tenho essa oportunidade que hoje em dia o Instagram me dá. Você precisa deixar lá, eu coloquei aqui algumas opções que você vai fazer a sua escolha, de acordo com o grau de importância para você. Mas uma que talvez eu sempre deixaria fixado, caso eu fosse um arquiteto, seria o quem sou eu. Por quê? Porque traz uma conexão sem eu precisar ficar postando a minha vida pessoal. Porque ali eu vou contar uma história. Ali eu vou falar como eu cheguei até onde cheguei, o que eu passei e os resultados que eu estou trazendo para os meus clientes de uma forma rápida, prática e uma forma muito mais atraente. Por isso eu recomendo que esse quem sou eu seja um vídeo e não um carrossel. Tenho clientes que têm carrossel. Ficou bom? Ficou. Mas, na minha opinião, ficaria melhor se tivesse sido em vídeo. Porque o vídeo é muito mais fácil de eu consumir. E principalmente se for uma história. As pessoas gostam de história. Se eu chego para uma pessoa e vou contar uma história para ela, ela cruza os braços, olha para os meus olhos e fica hipnotizada. Por quê? Porque é história. Todas as pessoas gostam de história desde sempre. É tipo novela. Porque novela passa tempo, mas ainda continua tendo muito sucesso. Porque é uma história sendo contada, é uma vida de uma pessoa sendo contada. E as pessoas gostam de ouvir, tá? Então, independente da época, novela sempre vai ter resultado, ok? Mas outro que você também pode ter são fixados os seus melhores projetos. E você tem que ter um grau de avaliação muito bom, porque nem sempre o que você acha que é melhor, de fato é melhor. E o que é o melhor projeto? Às vezes, na grande maioria das vezes, é aquele teu melhor projeto porque ele trouxe mais ambientes, né? É mais completo, é mais sofisticado e até mesmo já está executado. Então, tente focar mais nesse tipo de projeto, que já está executado, que é maior, que o seu potencial cliente bate o olho e fala, nossa, é algo aqui realmente que ela fez uma transformação imensa nesse projeto, nesse espaço. Então, você precisa ter isso em mente. Os seus melhores projetos são aqueles que vão atrair os seus melhores clientes. Qual o tipo de cliente que você quer? Qual o tipo de projeto que você quer? Ah, Joel, eu quero um apartamento completo de 200 metros quadrados. Você vai deixar fixado um apartamento de 50 metros quadrados? Você tem que avaliar isso. Se você deixar um fixado de 200 metros quadrados, muito provavelmente aquela pessoa que quer fazer 200 metros quadrados vai olhar aquele post, porque ela já entende que as pessoas gostam de fixar aquilo que tem de melhor no perfil delas e vai comprar você sem mesmo ter deslizado o seu feed. Para mim isso é ótimo. Então você tem que fazer o mesmo, tem que ter esse olhar estratégico para deixar fixado principalmente aquilo que você deseja atrair. Agora você pode ter também depoimentos fixados. Então, teve épocas no meu perfil, por exemplo, e tem clientes nossos que hoje têm isso, que eu só tinha depoimentos fixados. Por quê? Porque eu estava precisando fazer esse teste de como iria sair o resultado com isso. Hoje, por exemplo, no meu perfil, se você for ver, né, no dia de hoje, dia 9/1/2024, não tem depoimentos fixados. Por quê? Porque eu deixei alguns posts, um que é um pouco mais polêmico, outro que é um pouco mais assim,
instrutivo de conteúdo, e outro lá que causa, assim, é contraintuitivo, que eu começo dizendo que um projeto de R$70 é caro, né? Aí eu explico por que é caro. Aí é contraintuitivo porque a pessoa não está esperando aquilo e acaba quebrando esse senso. Mas por que eu deixei isso? Porque eu quero mais que aquela pessoa veja o meu valor através desse conteúdo e não tanto hoje através do depoimento. Mas isso também é de fases e você pode ir sentindo essas fases. Por isso você precisa ter um olhar mais estratégico e com essas aulas com certeza você vai ter. Porque com esse olhar estratégico você vai tomando atitudes que talvez às vezes nem sejam tão racionais, mas que mudando você vai sentindo por conta desse sentir, você vai mudando e você vai vendo o resultado. Então, às vezes as coisas no marketing digital, eu até arrisco dizer muitas coisas no marketing digital, não é uma soma de 2 mais 2 é igual a 4. É você fazer uma coisa pensando que pode até gerar, mas você não tem tanta certeza e você faz e dá muito certo. Mas por quê? Porque você estava aberto àquilo e você estava um pouco mais intensa, um pouco mais próxima para que aquilo acontecesse, para que você sentisse aquele momento, que era o momento correto para acontecer, tá certo? Vamos lá, capa dos Reels. Quais são as capas dos Reels que você precisa ter? Primeiramente, não são todos os Reels que você precisa ter capa, mas, na minha opinião, a maioria precisa ter. Por quê? Porque você precisa colocar o nome do seu projeto lá naquela capa e também dizer o que se trata. Porque vamos dizer que eu estou querendo fazer um projeto contigo, eu entro lá no teu feed, olho os teus vídeos que estão lá na tua grade de perfil, mas eu não sei o que quer dizer cada um deles. Então eu fico em dúvida. E essa dúvida não me gera curiosidade, me gera uma raiva. Por que uma raiva? Porque eu olho para aquele perfil e falo, nossa, o que eu vou ver? Não tem nada para ver. Então, o que você tem que ter em mente? Veja um pouco o YouTube. Entre no YouTube. Veja as capas do YouTube. Por que as pessoas gastam muito tempo fazendo capas muito bem elaboradas? Porque aquelas pessoas olham para aquelas capas e vão acessar o vídeo por conta da capa. Não é por conta do conteúdo, é por conta da capa que chamou muita atenção. Da mesma forma, lá no Instagram, você sabendo fazer capas chamativas, capas atraentes, aquela pessoa vai olhar para o teu perfil, vai entrar naquele vídeo e talvez clique lá no teu link da bio, porque você juntou tudo isso ao CTA que você fez no final do vídeo dizendo para tocar no link da bio se identificou com aquele projeto, tá certo? Então traga capas para os seus Reels, para você gerar mais familiaridade, para você também fazer com que aquele potencial cliente tenha mais desejo e curiosidade de saber o porquê você escolheu, ou melhor, o porquê aquele vídeo, né, está ali. O que você trouxe naquele vídeo, tá certo? Tem um ponto aqui que é a grade do perfil. A grade do perfil, que eu acabei não trazendo um tópico sobre isso, mas eu vou falar aqui para vocês, ela precisa ter uma certa harmonia. Então, o que eu recomendo muito é que você faça uma sequência daquele projeto para depois postar sobre outro. E não você ficar misturando os projetos. Você falou do projeto RR, terminou, você fala do projeto AA. E não fica mesclando os projetos. Então, por exemplo, também, você vai fazer um conteúdo pessoal, né? Você postou uma foto no seu escritório. É algo mais pessoal, porque está aparecendo a sua imagem. Então, você postou aquela foto depois de ter falado sobre o projeto AA. Você terminou o projeto AA, você posta aquela foto sua para quebrar aquele padrão, mas você não continua falando do projeto AA, você terminou. Você vai falar de outro projeto após a sua foto. Então a grade do seu perfil precisa ter essa harmonia. Então muito cuidado também na grade de perfil para que você não tenha na sua grade de perfil muita poluição de texto. A capa ela serve para dar essa identificação no teu conteúdo. Mas se na capa tu coloca muito texto, tu vai ficar parecendo um jornal. E o Instagram não é um jornal. O Instagram é visual, audiovisual. Então aquela pessoa vai querer olhar e sentir uma satisfação. E ninguém hoje em dia quer ler um livro enquanto mais fica lendo capa. Então tenha muito cuidado nessa poluição visual através dessas capas. Então essa foi a nossa aula de nome de perfil, @bio, foto de perfil, grade de perfil e destaques.